A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé. Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou Não crédito? importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco o dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa pode chamar de CCG. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos. Compartilhe. Estamos sintonizados no canal 11 da NET Porto Alegre, no canal 55 em HD TV aberta para toda a região metropolitana de Porto Alegre, canal 355 na Sky e 348 na Vivo TV e para o mundo todo ao vivo pela internet nos sistemas Android e iOS, no aplicativo tvuplay.tv.br. Eu sou Fernanda Appel e está entrando no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Zafari, economizar é comprar bem. E Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Confira nesta edição, Programa de Eficiência Energética da RGE Sul tem como objetivo promover mudanças comportamentais de hábitos de consumo, com foco no combate ao desperdício de energia. Café com Lojistas do Cindy Lojas Porto Alegre debateu o papel da comunicação nas empresas. Entrevista exclusiva com o presidente da CDL Porto Alegre, as vendas do comércio varejista no inverno e os reflexos da Copa do Mundo.
O Jornal do Consumidor está começando. Nós estivemos semana passada na sede da Quibanho, em São Leopoldo, Grande Porto Alegre. A empresa parceira da distribuidora S de Energia RGE e RGE Sul no Programa de Eficiência Energética. O Programa de Eficiência Energética da RGE e RGE Sul tem como objetivo promover mudanças comportamentais e hábitos de consumo com foco no combate ao desperdício de energia. As distribuidoras acreditam que a grande transformação ela deva acontecer dentro de casa, quando passamos a entender que o consumo consciente não se beneficia apenas da redução dos custos com a energia elétrica, mas sim a preservação de recursos naturais fundamentais para o futuro energético do planeta. O conjunto de projetos de eficiência energética para os clientes residenciais com baixo poder aquisitivo tem proporcionado a instalação de aquecedores solares de água e chuveiros inteligentes, trocas de geladeiras obsoletas por modelos mais econômicos, substituição de lâmpadas ineficientes por modelos de LED e o incentivo à venda de equipamentos eficientes. Paralelamente, as distribuidoras RGE e RGE Sul têm regularizado ligações clandestinas e conscientizado famílias inteiras sobre a importância do consumo inteligente de energia. O frio nessa época do ano pede um banho quentinho e o chuveiro inteligente tem se destacado entre as ações de eficiência energética da RGE. Em média, 35% da fatura dos clientes é proveniente do consumo dos chuveiros elétricos. Pensando nisso, a RGE instalou no último ano um total de 3.500 trocadores de calor em residências de clientes que estão enquadrados na tarifa social. Esses equipamentos promovem o reaproveitamento da energia térmica, ou seja, passam a utilizar a energia proveniente do sol e do calor armazenado durante o dia. E o interessante desse sistema é que ele não necessita de obras, não apresenta risco de choque elétrico. Além disso, ele funciona como um tapete antiderrapante. É sempre importante ressaltar e alertar aos clientes com relação à segurança para qualquer tipo de instalação. Nunca toque no chuveiro descalço ou com o corpo molhado. Todos os reparos eles devem ser realizados somente por uma pessoa tecnicamente capacitada, utilizando apenas peças originais. Confira a nossa matéria do chuveiro inteligente. O Odair Deters, ele também é analista de eficiência energética. Odair, de que forma esse chuveiro inteligente ele melhora a qualidade de vida e realmente faz com que a energia seja poupada?
O foco desse chuveiro é instalar ele em comunidades de baixo poder aquisitivo, em comunidades que têm alguma vulnerabilidade social, onde o consumo de energia representa um valor significativo da conta desse cliente. Então nós buscamos alguns desses clientes, selecionamos algumas regiões que apresentam uma maior vulnerabilidade e oferecemos a esses clientes, sem custo nenhum para eles, a instalação de um chuveiro inteligente. Na verdade, trata-se do trocador de calor, que é esse equipamento que nós temos aqui. Esse equipamento ele permite com que o cliente, ao receber o equipamento, ele substitui o chuveiro tradicional do cliente. A gente remove o chuveiro tradicional e instala essa nova ducha com a plataforma chamada trocador de calor. O cliente, quando ele vai usar essa plataforma, ele, ao acionar ela e a água começar a circular dentro da própria ducha, a água começa a esquentar em função do contato com a resistência e passa pelo corpo do cliente. O cliente está tomando banho, a água cai no chão ainda numa temperatura alta, ou seja, ainda quente, e vai para o ralo. Então, com a inclusão dessa plataforma, a água bate antes na plataforma, troca calor com uma água que está circulando dentro da plataforma e que vai alimentar posteriormente o chuveiro. Essa água que está circulando ali absorve o calor da água que está indo para o ralo e já sobe pré-aquecida até o chuveiro, necessitando com isso uma potência menor do próprio chuveiro. Ao necessitar uma potência menor do próprio chuveiro, ela registra um consumo menor de energia. E o chuveiro, ele é, nos clientes, um dos grandes vilões do consumo. É um dos equipamentos que mais consome energia na residência. Então, ao nós atacarmos o chuveiro e trocarmos ele por um sistema que gera uma maior economia, isso daí repercute lá de forma sensível na própria fatura do cliente, a percepção dessa economia que o equipamento acaba trazendo para ele, né? E o chuveiro, ele tem algumas características ímpares, ou o sistema trocador de calor, que são: a gente consegue instalar ele em praticamente qualquer ambiente, qualquer banheiro, porque ele é um equipamento fácil de instalar, não necessita obras físicas para sua instalação, ele é simplesmente acoplado e junto à parede desce uma tubulação, fica funcionando em paralelo com o chuveiro, onde a água circula indo para a plataforma e subindo para o chuveiro. Então ele tem uma fácil instalação, ele apresenta um nível de segurança maior do que um chuveiro tradicional. Isso é algo importante, a gente até recomenda para os clientes que utilizam chuveiro tradicional determinados cuidados, como às vezes não fazer a troca de temperatura durante o próprio banho, né? Ou não mexer no chuveiro de descalço ou com ele energizado. E no caso do trocador de calor em específico, ele apresenta essa questão maior de segurança, que o cliente pode ajustar a temperatura do banho através de uma paletinha durante o próprio banho. Com isso já gerando uma economia de energia, ao às vezes não necessitar um chuveiro muito quente, né? Conseguir regular ele próprio a temperatura no mesmo momento em que está usando o equipamento. Nós falamos de números de investimento, vale a pena dar uma frisada em alguns números importantes. Sim, o RGE e RGE Sul, assim como todo o grupo CPFL, fazem investimentos regulares em eficiência energética, tem uma obrigação regulatória de fazer investimentos, e especificamente em comunidades de baixo poder aquisitivo, que é o caso das comunidades onde a gente atua com equipamentos como o trocador de calor. Nós tivemos um investimento só em 2017 na área de concessão das duas distribuidoras no Rio Grande do Sul de 11,3 milhões de reais, sendo 6.258.000 na área de concessão da RGE e 5.101.000 na área de concessão da RGE Sul. São valores extremamente significativos. Com isso a gente conseguiu, dando alguns números rápidos por cima, atingir, só com substituição de lâmpadas, que é uma das outras ações dentro desse projeto de atendimento aos clientes de baixa renda, na RGE substituir lâmpadas em praticamente 15.000 residências. A gente foi lá e substituiu. E mais 3.500 trocadores de calores, que são esse equipamento que substitui o chuveiro. Então 3.500 famílias tiveram seu chuveiro tradicional, que consumia mais energia, substituído por um modelo trocador de calor, que consome menos energia, propicia maior segurança, seja no contato, às vezes, de alterar a temperatura, seja na própria desenho do equipamento, que permite que ele se torne um tapete antiderrapante enquanto se toma o banho, né? E também tendo esse banho mais confortável, que é propiciar a economia de energia nessas residências sem tirar o conforto delas ou até ampliando o conforto, né? Tá aí, perfeito. RGE preocupada com a função social, com a economia, em cuidar bem do seu cliente. Parabéns. Obrigado, Fernanda.
E nós estamos falando aqui de São Leopoldo, da fábrica Que Banho. Ao meu lado, RGE, a Paula Piloto, que é analista de eficiência energética da RGE Sul. Paula, qual o objetivo de atuar com programas de energia elétrica em comunidades de baixa renda? Bom, o nosso principal objetivo é estar atuando na mudança de hábito dos nossos clientes com relação ao consumo de energia elétrica, né? Nós acreditamos que os hábitos saudáveis de consumo, eles precisam iniciar em casa, e isso acontece a partir do momento que se entende que não é uma questão só de custo, de economia de energia, mas também de recursos renováveis como a água, que precisam estar disponíveis, né, para as próximas gerações. É verdade. E no que contempla o programa Comunidades Eficientes? Quais são as atividades, os equipamentos que compreendem esse projeto? Esse projeto, ele atua em comunidades de baixa renda e que estejam em condições de vulnerabilidade social, né? Então, esses projetos nós atuamos com fornecimento de equipamentos eficientes, assim como geladeiras. Nós substituímos as obsoletas por geladeiras mais eficientes com selo Procel, né, de garantia. Trocamos lâmpadas também obsoletas por lâmpadas de tecnologia LED, sistemas de aquecimento solar, utilizando energia solar para aquecimento de água para banho, né? São essas as atividades que nós utilizamos. Também tem o trocador de calor, né? Nos projetos de baixa renda. Paula, importante, falaste há pouco da geladeira. A geladeira realmente consome muita energia elétrica. Sim, em especial as mais antigas, né? Pode chegar a 23% do consumo da conta de energia elétrica de um cliente, né? Então, esse equipamento, ele é muito importante utilizar os equipamentos de selo Procel, né? Consumo A, e também a questão dos hábitos, né? Não secar roupa atrás da geladeira, essas dicas que são também bem importantes. Não colocar alimentos quentes dentro da geladeira, né? Uma coisa também é a questão as pessoas têm o hábito de colocar um guardanapinho ou alguma coisa nas gradezinhas da geladeira. Não se pode fazer isso não, também. Isso atrapalha a refrigeração, né? E todos esses hábitos também são bem importantes para a questão da utilização da geladeira. Tá aí, excelente as dicas. E quais são os benefícios para os clientes, para a sociedade, para as distribuidoras mesmo de energia elétrica, resumindo toda essa questão? Sim, o programa ele traz um grande benefício para o cliente no que diz a utilização da energia de forma mais consciente, mais segura, o acesso a esses equipamentos, que, como a gente comentou, são em comunidades, né, baixa renda. Sim. Muitas vezes eles não têm condições de acessar, né, de adquirir esses equipamentos. E a questão a gente orienta também muito na questão educacional, então eles podem estar adquirindo também a utilização desses hábitos mais conscientes de energia, né? Digamos, para a sociedade, seria o próprio desperdício de energia, né? Verdade. Seria a redução desse próprio desperdício de energia, e para a concessionária, a melhor qualidade no atendimento dos seus clientes, né? E a redução de perdas energéticas também. Perfeito. Quanto à RGE e a RGE Sul, que é o teu chão aí, quanto elas investiram nesses projetos? Em 2017, nós investimos 11,3 milhões, né, em projetos de eficiência. Fantástico! Sim, na RGE foi 5,1 milhões e na RGE Sul 6,3 milhões em projetos de eficiência energética, né? Na RGE, só em 2017 foram 60 mil lâmpadas LEDs substituídas. Perfeito. Na RGE Sul nós atendemos 17 mil clientes e os programas eles foram mais concentrados na região fronteira aqui do Rio Grande do Sul. Então atendeu Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, Santiago,
Teve várias cidades, foram em torno de 17 mil clientes. Que maravilha, Paula! Essa lâmpada de LED é fantástica, a durabilidade e a economia é algo assim insuperável. Sim, com certeza. Se a gente for comparar uma LED com uma fluorescente, que ainda se utiliza muito, a LED tem uma vida útil de 25 mil horas e a fluorescente em torno de 8 mil horas. Nossa, Fora que uma fluorescente de 20 watts, tu pode utilizar uma LED de 12 watts, 9 watts. Perfeito. Obrigada, Paulinha. Obrigada pelas explicações. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta você confere Café com Lojistas do Cindy Lojas Porto Alegre, que debateu o papel da comunicação nas empresas. Entrevista exclusiva com o presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debos. As vendas do comércio varejista no inverno e os reflexos da Copa do Mundo. Tudo isso você confere logo após o comercial. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé. Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou Não crédito? importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital. Clique e simplifique.
reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa pode chamar de CCG. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. Aconteceu na quarta-feira, dia 11, mais uma edição do Café com Lojistas, que falou sobre tomadas de decisões mais efetivas para os negócios. Isso a partir da comunicação interativa e eficiente, com o tema Comunicação como ferramenta efetiva de vendas. O bate-papo foi orientado por Cláudio Dávila, consultor especialista em varejo, e pelo Pedro Lobato, sócio fundador da agência Ipom Comunicação. Estivemos no Café com Lojistas. Mais um Café com Lojistas, o Jornal do Consumidor acompanhando hoje aqui diretamente da Mostardeira. E ao meu lado está o Pedro Lobato, que vai ser um dos nossos palestrantes dessa manhã. Pedro, falar de comunicação é fundamental. Opa, bom dia, tudo bem? A gente primeiro queria agradecer essa iniciativa muito legal do Cindy Lojas de capacitação aos lojistas, que é o Café com Lojistas. E hoje a gente está trazendo aqui o tema de comunicação como ferramenta efetiva de vendas, né? A ideia é a gente ter uma abordagem prática para ferramentar o lojista para poder encarar esse momento aí complicado de retração econômica e poder estar bem calcado para poder trazer o consumidor para a loja, né, com o auxílio da comunicação, né? A ideia é que seja uma palestra muito prática, num sentido que o lojista já amanhã ou depois aqui da palestra já possa aplicar o que ele vai ver agora aqui com a gente. Excelente, é realmente efetivar o conhecimento. A gente participa de bastante palestras, assim, e a gente teve uma preocupação, tanto eu quanto o Cláudio Dávila, que está palestrando comigo, em ter uma abordagem muito prática, assim, e ser didático, por óbvio, porque tem que ter uma fundação teórica, mas tá muito focado em trazer algo que seja aplicável no dia a dia e amanhã já. Não algo para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, com tendências. A ideia é trazer algo que amanhã já esteja sendo aplicado na loja. Outra coisa, o lojista ele está preocupado porque realmente
Tinha-se a ideia de que a gente iria sair da crise, que as vendas iriam aumentar, e parece que isso não aconteceu. Essa tua pergunta ela é fundamental, assim, e a gente aborda na palestra que esse sentimento que nós já estaríamos fora de uma retração econômica, a gente tem percebido muita ansiedade nos lojistas. E essa ansiedade ela acaba atrapalhando porque a gente acaba trocando coisas que funcionam por coisas que não funcionam, muito para calcar, muito para soldar a nossa própria ansiedade. Então, queremos ver as coisas andando e não adianta, tem coisas que são como uma semente, a gente tem que colocar na terra, tem que esperar crescer, não adianta eu querer uma goiaba hoje se eu estou com uma semente na mão. E a palestra vem também tratar um pouco disso, quais são as ferramentas que são efetivas. E eu tenho colocado muito a questão do social media, que é o Facebook, o Instagram, versus um material de ponto de venda. Se fala muito em que post de Instagram e post de Facebook, que social media é forte. Às vezes não se faz uma análise adequada se isso é o mais interessante para a tua loja. Às vezes é, mas às vezes não é. Porém, aquela ansiedade do que se escuta, do que eu tenho que fazer, a pessoa acaba optando por uma ferramenta, às vezes, não mais adequada para o seu negócio. Então, a ideia é a gente poder destrinchar um pouco aqui, junto com esse público maravilhoso aqui do Sim de Lojas, e poder entender um pouco das características de cada ferramenta e o que vai ser adequado à sua loja. Falou agora em mídia, é legal a gente saber e estar sempre se atualizando. Fazer uma pergunta assim até de cunho pessoal. O Facebook ele tá meio que saindo assim um pouco de linha e a galera tá optando mais pelo Instagram. É uma impressão minha ou está acontecendo isso, sim? Isso é uma pergunta muito legal também, que a gente escuta muito. O que acontece com o Instagram versus o Facebook? O Facebook foi a primeira rede a realmente ter uma curva de popularização muito grande, né? Então, todo mundo foi para o Facebook. O que a gente percebe com redes alternativas, que já não estão alternativas como o Instagram, é a segmentação. A gente que hoje está atendendo aí mais de 30 clientes que estão dentro do social media, o que a gente percebe é uma segmentação. Todo mundo está no Facebook. O Facebook é praticamente o RG das pessoas no social media, tá? Mas o Instagram, hoje, especialmente com um público um pouco mais jovem, tem sido mais efetivo. E a gente tem percebido a presença, até por uma questão de linguagem, a própria ferramenta de Stories, que é aquela... A historinha ao vivo ali, ela é mais popular com um público mais jovem, que foi uma... Na verdade, foi um roubo do Instagram, do Snapchat, que era uma ferramenta americana muito popular entre um público mais novo. O Instagram tentou comprar o Snapchat, não quiseram vender, eles fizeram a ferramenta deles. E foi muito efetivo aqui no Brasil com um público mais jovem. Mas é interessante, assim, porque se está falando muito na questão do enfraquecimento do Instagram, do Facebook em relação ao Instagram, e o que a gente percebe é uma segmentação que é diferente. Tem coisas muito legais que se faz no Facebook que funcionam super bem, tanto com o público mais jovem quanto o público mais velho. A questão é que o engajamento do público mais velho é mais percebido no Facebook do que no Instagram. Então isso pode gerar essa sensação que tu está questionando aqui. E, gente, palestra maravilhosa essa manhã, trazendo aí assuntos atuais para o lojista ficar por dentro de tudo e dar seguimento, alavancar suas vendas.
Cláudio Dávila também vai palestrar nessa manhã. Cláudio, eu estou vendo que os assuntos são atuais e falar de comunicação é sempre bem-vindo. Na verdade é maravilhoso falar de comunicação e principalmente comunicação focada no ponto de venda, que é o nosso bate-papo hoje. É falar de quanto é importante não apenas atrair o cliente para a loja, mas trabalhar aquele cliente que está no nosso estabelecimento. Traduzir isso em conversão de vendas, né? Nós sabemos que hoje a taxa de conversão no varejo ainda é muito baixa, na maior parte dos segmentos não chega a ser 20%. Né? Então o trabalho que a comunicação tem que fazer e que os nossos funcionários, nossos vendedores, nossos balconistas têm que fazer no sentido de converter esse processo do cliente que já está dentro da loja. E daí nós estamos falando da vitrine, da exposição de produto, da iluminação, de todo o composto trabalhado no ponto de venda. A importância também dos aspectos sensoriais, né, da experiência no ponto de venda. E uma coisa bastante significativa nesse processo todo é falar que a área de venda, ela também contempla aspectos que nem conveniência e que nem conforto. E muitas vezes a gente abdica de uma cadeira para o cliente sentar, a gente abdica de um cafezinho, pensando que a área de venda é só produto em exposição. Tá? Então o tema é bastante relevante, é um tema extremamente atual. A gente quer passar a prática do assunto. O Pedro tem um caminho bastante bacana de mostrar a aplicação dessas ferramentas, e a ideia é que o pessoal que esteja presente hoje aqui saia com condições de aplicar. Às vezes a gente tem uma preocupação tão grande de trazer esse cliente, né? A gente investe tanto em comunicação para trazer o cliente, e a comunicação quando esse cliente está no estabelecimento, a sinalização da loja daqui a pouco não é adequada, as informações, até a própria disposição, até o próprio layout da loja não é o mais convidativo, não é o mais confortável para ele. E ele está no nosso estabelecimento, porque já teve todo um esforço de marketing e comunicação para trazê-lo para a nossa loja e a gente não tem o aproveitamento que deveria ter. Então a gente vai discutir muito até das informações que são necessárias, né? Vamos falar um pouquinho de ticket, vamos falar um pouquinho da evolução da venda, da taxa de conversão, da ruptura de estoque, indicadores e ferramentas que realmente são importantes para fazer a diferença no ponto de venda. O lojista também saber identificar o seu cliente, o seu público e poder adequar esse espaço especialmente para eles, também vai fazer a diferença. Muito, né? A gente sabe hoje que existe uma divisão muito grande em clientes mais emocionais e clientes mais movidos pela funcionalidade, pela razão. Então essa distinção é fundamental para a gente entender qual é o discurso a ser utilizado com esse cliente e qual a ferramenta de comunicação mais adequada. Então entender se aquele cliente está muito mais motivado pela garantia, pela vida útil daquele bem, ou pelo que aquele bem possa representar para ele, ou pelo grupo que ele vai ser a partir da utilização daquele bem. Tá aí, então, conhecimento e atualidade para o lojista nessa manhã. Presidente Paulo Cruz. Presidente, a palestra de hoje promete, os dois palestrantes me deixaram empolgada com o tema dessa manhã. É fundamental, né? Nós, no momento que nós vivemos de tanta turbulência no mercado, que as pessoas não sabem para onde vão, além da crise, nós temos a mudança do mercado. E os dois palestrantes vão falar da importância da comunicação para a venda. É fundamental, é fundamental. Hoje, nos Estados Unidos, nós já sentimos uma mudança muito grande das lojas diminuindo de tamanho, mudando de produto, fazendo várias ações. Os shopping centers estão sofrendo transformações, alguns até fechando. E isso está vindo para o Brasil. Nós, além da crise, que fecharam muitas das nossas lojas, nós temos as redes sociais vendendo. E muita gente vendendo por ali, então as empresas precisam saber disso. O Cindy Lojas, como sempre, procura qualificar os seus lojistas para que eles estejam atentos e permaneçam no mercado. Num momento difícil, num momento que as coisas são complicadas, as margens estão complicadas, mas que vai passar.
O Brasil é grande, nós temos uma eleição aí, as coisas no ano que vem devem se modificar. O importante é que nós saibamos como nos manter nos momentos atuais. E isso nós teremos aqui hoje. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu perguntei para ele, que ele estava dizendo das redes sociais, como isso foi se moldando ao longo dos anos. Instagram e Facebook. Hoje em dia as pessoas não estão usando tanto mais o Facebook, migraram para o Instagram, que até é o meu caso. E eu achei fantástico ele contando da história de Snapchat. Enfim, tudo isso, como a gente tem que se atualizar, presidente? Exatamente, e muito rápido, né, Fernanda? É muito rápido. Hoje tu tem, por exemplo, no Brasil nós trabalhamos muito em cima do Facebook. Em outros países como a Rússia já tem um outro sistema e assim vai. E isso permite que a gente faça a venda aqui e faça a venda para fora. O brasileiro não se deu conta de que tem determinados produtos, por exemplo, a nossa linha praia é uma linha muito forte, muito especial no mundo inteiro. As empresas que fabricam essa roupa de praia ou que vendem, elas podem vender para o mundo inteiro, né? Através do e-commerce, através das redes sociais, ela pode fazer o marketplace e vender para todo mundo. Só que as pessoas não estão sabendo disso e estão com medo de fazer. E por isso que a qualificação é importante, nós precisamos nos unir, os pequenos precisam unir-se para que possam ter possibilidade de enfrentar os grandes players que fazem investimento nas redes sociais, na internet, no e-commerce. E nós pequenos não temos condições de fazer esse aporte de capital prevendo o futuro, mas juntos nós podemos fazer isso. E é o que o Cindy Lojas procura fazer. A gente vê a importância do lojista se atualizar, aprender, estar por dentro de todas essas mudanças, não só das redes sociais, do nosso meio, enfim. Isso o Cindy Lojas proporciona para o lojista, hoje aqui num lugar diferenciado, nosso Café com Lojistas, além dos cursos, uma infinidade de serviços. É extremamente importante que as pessoas tenham consciência de que o Cindy Lojas de Porto Alegre tem uma diretoria de 35 pessoas, composta por 35 diretores, e que todos eles trabalham e esfregam a barriga no balcão. E que todos eles buscaram com isso uma união para qualificar-se, para saber do que vem, dos próximos passos, continuar os seus negócios. Uns reclamam, outros falam, e a situação de crise ela é uma oportunidade. A mudança do comércio ela traz oportunidade. Então a importância de que as pessoas busquem isso e saibam que tem uma entidade séria que faz um trabalho sério buscando essa qualificação também é muito importante para nós. Presidente, parabéns pelo teu trabalho, pelo Cindy Lojas estar aí firme e forte e trazendo todo esse conhecimento, essa gama de oportunidade para os lojistas. Como eu te disse, Fernando, isso é um trabalho de equipe, né? Não é casualmente eu estou no comando hoje como presidente, mas nós já tivemos no passado outros presidentes, teremos no futuro outro. O importante é a entidade e o importante é que as pessoas que fazem parte dessa entidade saibam que precisam comparecer, que precisam ajudar para que a gente se mantenha fazendo cada vez mais em prol do lojista. presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debos, nos recebeu na sede da entidade para uma entrevista exclusiva. O presidente abordou as vendas no inverno, no comércio de Porto Alegre e o reflexo da Copa do Mundo para nós brasileiros, que terminou mais cedo.
E o Jornal do Consumidor veio até a CDL, estamos conversando aqui com o presidente Alcides Debus. Presidente, reflexos da Copa do Mundo, não conseguimos o Hexa. E o comércio e o varejo, como reagiu a todo esse espetáculo? Pois é, o empresário, no momento desse de Copa, né, a gente fica torcendo para 2 times. Torce, claro, pelo Brasil, o Brasil é nosso time, mas a gente torce também pelas vendas, né, e infelizmente nossa cultura, o Brasil é praticamente de parar a época de jogo, né, parar o Brasil quase todo, tem até banco fecha em horário dos jogos, então, infelizmente o comércio perde, né, perde muita venda, a gente tem, né, dados aí do varejo nesse período dos jogos em que a gente, né, sofreu uns pênaltis aí contra o comércio principalmente. Então tem sempre esses 2 lados aí, e eu fui um dos que infelizmente eu fiquei contente quando o Brasil foi desclassificado, não mas porque vai reativar os negócios, vamos passar a vender agora, né? Vamos trabalhar, né, presidente? Vamos trabalhar isso. E assim, agora a expectativa, Dia dos Pais, friozinho, frio veio para ficar. A expectativa é que as coisas melhorem. Sim, que depois de greve dos caminhoneiros, o calor que fez desde março ali, abril, maio, né, junho ainda fez calor, então agora a gente espera que o frio se estabilize e continue, pelo menos até o final de agosto, para que o varejista, todos aqueles que aproveitam o inverno, que vendem produtos relacionados ao clima, né, que possam realmente vender, desovar, porque muitos já estão em promoção, já estão liquidando, então já significa que não tem mais margem nos produtos, mas pelo menos faz caixa aproveitando esse frio aí. O lojista ele ainda está um pouco preocupado e abalado com a crise, muitos ainda não conseguiram se recompor. Existe uma perspectiva de que a coisa agora comece a caminhar? O comércio, principalmente, ele sempre é otimista, sempre acha que vai melhorar, e é assim que tem que ser, né? Porque nós temos todo um macroambiente, vamos dizer, econômico mais favorável agora para o segundo semestre. A gente tem as variáveis da política, ainda bastante incerteza, mas passou a greve dos caminhoneiros, passou o calorão do primeiro semestre, passou a Copa, Lava Jato não tem tido tanta novidade nos últimos dias, então imagina um momento, um ambiente de negócio mais favorável agora para esse segundo semestre aí, que vai se estender até o Natal aí. Imaginamos que sim, né, vai ficar um pouquinho mais positivo do que nos últimos meses aí as vendas no varejo. Interessante falar mesmo que é um ano de eleição, as pessoas estão com foco aí de mudança, e o lojista está preocupado sim em se adequar à nossa nova realidade. Com certeza, mas ainda temos, infelizmente, muita incógnita aí, né? O Brasil é um continente, um país muito grande, e a gente ainda não está definido, né? Infelizmente vamos definir só isso, os candidatos no dia 15 de agosto, né? A partir daí a gente vai ter um quadro, vamos dizer, uma expectativa de como vai ser esse desenrolar aí até a época das eleições. Mas esperamos que sim, que a gente tenha um candidato bom, que vá, né, presidir o nosso país e levar ele para situações cada vez melhores de mercado. Falando em números e estatísticas, presidente, as coisas vieram num crescente e melhoraram. A gente vê que Porto Alegre está se revitalizando, com a revitalização da própria orla. Os lojistas estão se especializando, buscando cursos. A expectativa em números reais, ela foi melhor, otimista, pessimista? Nós ainda não temos números assim de pesquisa, mas a gente nota, nesse sentido que falasse assim, os gaúchos estão começando a se dar conta que eles precisam ter um projeto do Estado, assim como aqui em Porto Alegre. Nós precisamos ter um projeto. Não dá para mais discutir a vírgula, o detalhe. Nós temos que aprovar as coisas, temos que tocar em frente. Vamos acertar 80%, mas não vamos parar e ficar no zero, né? E eu acho que tanto o meio político como o executivo, todos os setores envolvidos, as forças envolvidas estão se dando conta que sim, nós precisamos olhar para frente. Porto Alegre precisa olhar para frente, o Estado do Rio Grande do Sul precisa olhar para frente, precisa esquecer um pouquinho a ideologia, a política, o projeto, o que tu ganha, o que eu ganho. Não, vamos todos ganhar, né? Vamos ter um projeto nosso, um Rio Grande que cresce
e que faz todos mais felizes, né? E a gente tendo um varejo forte, o lojista bem preparado, com certeza para enfrentar o futuro vai ser bem melhor. Com certeza, o varejo forte, a economia mais forte vai recuperar o Estado, o município, porque o contribuinte é que paga essa conta, né? Então, o poder público arrecadando, todo mundo fica bem, fica feliz, o colaborador ganha, né? O governo ganha, o município ganha. Então, nosso otimismo é nesse sentido, que vai melhorar sim. Tá aí, então, as palavras do presidente. Presidente, muito obrigada, sucesso e força nessa jornada, que eu sei que não é fácil. Não, estamos fortes, aí vamos para frente, isso aí. Obrigado. E o Jornal do Consumidor vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas e reclamações que envolvem as relações de consumo, não deixe de acessar o portal do Consumidor RS. Link Plantão do Consumidor. Lá a sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Lembrando que esse serviço ele é gratuito, de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Lembrando também para você, telespectador, que aqui na TVU você pode assistir o Jornal do Consumidor em 8 horários. Então presta aí atenção, entra lá no site consumidorrs.com.br, link TV online, confira toda a grade de programação e os nossos programas, os jornais do Consumidor RS aqui na TVU. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau! Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa pode chamar de CCG. Pergunta lá no Posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de arrasta-pé. Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou Não crédito? importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros.
Use Gimo antitraças aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças aerosol ou cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no Posto Ipiranga. Pergunta lá de moto. Tem um lubrificante aí pra rodar macio? Ou pergunta lá de pantufa. Mofa, você tem marshmallow? Ou de tapete voador. Posso trocar quilômetro de vantagem por passagem de avião? É um troço ruim de viajar. Pergunta lá de carrinho de pipoca se tem botijão. Ou de carreta furacão se tem energético. Energético esse povo aí? Faz isso não, rapaz. Não importa como. Pergunta lá. Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você.